apóstolos. Atos dos Apóstolos. Aquilo que você faz todo dia está sendo escrito e adicionado a esse livro. São os Atos dos Apóstolos, Atos dos discípulos de Jesus que continuaram fazendo a obra. Amém? Isso. Então Atos 8, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais, as maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e de aleijados eram curados. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Senhor, fala conosco nessa noite. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Senhor, destrói, Senhor, todas as fortalezas da nossa mente. Senhor, estraçalha toda a couraça, toda a armadura em torno do nosso coração. Estejamos sensíveis à Tua voz. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar conosco nessa noite. E que não seja eu, mas que o Espírito Santo possa falar através de mim. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Primeiro tema para você anotar aí, Lennon. Este Filipe, do qual nós estamos falando, não é o discípulo de Jesus. Esse Filipe é Filipe evangelista. Se você voltar em Atos 6, você vai ver que ali alguns homens vão ser escolhidos para serem agregados aos apóstolos. Atos 6, ali no versículo 3, vai estar falando dessa eleição. Então eles vão levantar, por exemplo, Estevão, vão levantar Filipe, vão levantar alguns nomes ali para serem agregados como evangelistas, como os anunciadores do reino. Só que em Atos 6, então Filipe é convidado a participar junto com esses soldados de Cristo. Mas Atos 7 vai dizer que um daqueles que foram escolhidos, por nome Estevão, homem íntegro e cheio do Espírito Santo, está anunciando o Evangelho, e ele vai ser perseguido e levado até o Sinédrio para ser julgado. Ele faz a sua defesa, mas ele faz a defesa de uma maneira ousada, ele faz de uma maneira que vai afrontar os fariseus, e por conta disso, Filipe vai ser apedrejado. Diga para alguém aí: você aceita o convite de anunciar o reino, mesmo que isso represente perseguição, apedrejamento? Porque o que acontece é, Filipe vai ser apedrejado, e Filipe vai ter uma atitude, ele vai imitar Jesus Cristo, gente. Filipe está sendo apedrejado, e a Bíblia diz que no meio do apedrejamento, no meio da sua morte, lá no final de Atos 7, diz que ele levanta suas mãos aos céus e diz ao Senhor: Pai, não impute a eles esses pecados. Em outras palavras, ele está imitando o mestre na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora aqui já começa um conflito, porque eu estou vendo você vivo, eu estou vendo você aqui dentro de uma igreja adorando. Então isso significa que ninguém te apedrejou até a morte. Amém? Se você não entendeu, é porque eu estou dizendo que se você não mudar o teu comportamento cristão, você não imita Cristo. Por quê? Porque
Aqui Estevão está sendo apedrejado, está a ponto de morrer, e ele está imitando Cristo, perdoando aqueles que estão o matando. Mas a gente vem para a igreja e não perdoa quem nos ofendeu. Então sim, eu sei, te machucaram, eu sei, te traíram, eu sei, te enganaram, mas se você não é capaz de perdoar alguém por uma decepção, você também não vai perdoar por um apedrejamento. Então você não vai imitar Jesus enquanto você não aprender a liberar perdão, enquanto você não aprender a se liberar dos pesos que você carrega por aquilo que você escolhe não abrir mão. E o que eu escolho não abrir mão? Todo o peso de rancor e de amargura que eu carrego por um perdão não liberado, e que trava que eu não possa avançar. Filipe, ele está ouvindo tudo o que está acontecendo com Estevão, Robson. Agora vamos ver que legal. A Bíblia diz que no apedrejamento de Estevão tem um homem ali, vendo tudo, por nome Saulo. As roupas ficaram no pé de Saulo, e Saulo, ele não sentiu nada ruim disso não, pelo contrário. O capítulo 8 vai iniciar dizendo que Saulo, ele pegou cartas da sinagoga com a liberação para perseguir os cristãos. Então agora Saulo de Tarso monta sua comitiva, e ele vai de casa em casa, de casa em casa, e ele arranca famílias inteiras, ele arranca crianças, ele arranca mulheres. Para quê, pastor? Para fazer a mesma coisa que fizeram com Estevão, para matar, para apedrejar, para levar para calabouço, para levar para arena. Ele está buscando cristãos para martirizá-los, para matá-los. Então vamos fazer um levantamento. Levantamos agora aqui uma comissão para anunciar o Evangelho. Está conosco o irmão Fabrício, o irmão Robson, o irmão Darlan, o irmão Alan. E a missão agora é anunciar o Evangelho. Mas no primeiro dia de anúncio do Evangelho, um deles é pego, capturado, morto, apedrejado. Como é que fica o psicológico dos outros? Sabe qual é o problema? O problema é que se fôssemos nós, acabava a missão. Pastor, eu vou me esconder, estão perseguindo, está perigoso, tem alguma coisa ruim no ar. Você não está vendo as leis que estão votando, não está vendo aquilo, não está vendo como eles estão tentando impor. Irmãos, eles estavam perseguindo, matando, arrancando de dentro de casa. Eles estavam com cartas de legalidade, de liberação. O BOP está chutando porta, está arrancando à força. Então se fôssemos nós num evangelho raso e fraco, acabaria aqui a história. Porque para piorar, não foi só o Estevão que morre, agora famílias inteiras estão morrendo. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não se calaram, aqueles homens não pararam, aqueles homens continuaram. E o texto que eu li agora para você começa dizendo: enquanto isso o quê? Você não entendeu? Essa história não é só a respeito daquela época. Essa história é sobre os dias de hoje. Porque tem países no Oriente Médio que continua tendo Estevão morrendo, sendo perseguido. Tem países na Ásia onde tem muito cristão morrendo. Tem gente aqui perto na América Latina sendo morto porque anuncia Jesus. Mas o nosso papel é o quê? Enquanto gente está sendo martirizado, nós anunciamos o Evangelho, nós levamos a mensagem das boas novas, nós carregamos a esperança. Tem gente morrendo lá, mas se eu não estou sendo perseguido, porque eu estou quieto, se eu não estou sendo apedrejado porque eu me calei, se eu não estou passando pelo que eles estão passando, por que eu tenho me escondido do meu chamado? A Bíblia vai dizer: enquanto isso, aqueles que haviam sido dispersos, aqueles que tiveram que se espalhar, aqueles que tiveram que pulverizar, pregavam a palavra. Aonde? Leia isso, crente, bota na tela para nós, o versículo 4. Pregavam a palavra. Quando eu for líder de CIA, eu vou pregar a palavra.
Quando me derem uma oportunidade, eu vou pregar a palavra. Quando eu for lá para o retiro, eu vou pregar a palavra. Pregavam a palavra aonde quer que fossem. Pregar a palavra é todo dia, em todo lugar, em todo tempo. Pregar a palavra é com tudo que eu faço, com tudo que eu sou e sempre, aonde eu estiver. Pregar a palavra não é pegar um microfone, pregar a palavra não é fazer discurso, pregar a palavra é viver. Pregar a palavra é fazer com que as pessoas vejam em mim o que pode transformar a vida delas. Pregar a palavra é fazer com que as pessoas que estão ao meu redor sejam alcançados por uma luz, por uma presença. Pregar a palavra é na escola. Pregar a palavra é no trabalho. Ô crente, pregar a palavra é no trânsito. Pregar a palavra é ter um comportamento onde acenda a sede nas pessoas por aquilo que nós carregamos. Pregar a palavra é na minha profissão, nas minhas atitudes, em tudo, na minha conduta. Aonde quer que fossem, eles pregavam a palavra. E o texto diz que Filipe está onde? Versículo 5. Indo Filipe para uma cidade em Samaria. Isso é importante, irmãos. Você lembra que historicamente os samaritanos não falavam com os judeus? Você lembra que tinha um bloqueio? O primeiro evangelista vai ser uma mulher. Lá em João 5, Jesus encontra com a mulher samaritana no poço lá. E aí ele tem uma conversa e ela vai para dentro de Samaria. Ela começa a ganhar aquela cidade. Agora vem cá. Há quanto tempo o evangelho está sendo anunciado dentro de Bombinhas? Irmão, há décadas. Ele não começou hoje por nós, não, tem gente muito antes da gente, tem gente que pagou preço de oração, tem gente que fez propósito, tem gente que subiu um monte, tem gente que fez muito, cruzada, oração, vigília nessa cidade. E todo mundo foi ganho para Jesus? Não. Existem algumas pessoas ainda bloqueadas para o evangelho como cristão? Tem. Você imagina em Samaria, onde havia um bloqueio cultural, onde havia um bloqueio de nacionalidade, inimigos. Judeu não fala com samaritano. E é para lá que Filipe está indo. Então nós não estamos falando de um cenário fácil. Nós estamos falando num lugar onde as pessoas têm o coração endurecido. Nós estamos falando de um lugar onde existe rejeição. Nós estamos falando de um lugar onde existem barreiras. Nós estamos falando de um lugar onde existem bloqueios. Mas a palavra de Deus vai dizer: indo Filipe para Samaria, ali anunciavam o Cristo. Versículo 6. Mas assim que o povo ouviu, assim que o povo, como é que eles vão ouvir se não abrir a boca? Assim que o povo ouviu e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deram unânime e absoluta atenção ao que ensinava. Opa, aqui eu tenho uma lição. Se as pessoas ouvirem e virem em mim os sinais e maravilhas de Cristo, eles vão parar para me ouvir. O problema é que a gente está querendo falar sem testemunhar. O problema é que a gente está querendo anunciar, mas quando olham para a gente não enxergam aquilo que nós estamos anunciando. Mas existe um problema ainda maior. A gente distorce a palavra sinais e maravilhas aqui. Porque você não está lendo a Bíblia errada não, irmão. Você está menosprezando os milagres da atualidade. E por quê? Só essa semana, deixa eu falar para você, só essa semana que passou, mais de 5 casais me mandaram mensagem dizendo: pastor, estamos indo na igreja e por conta das pregações decidimos nos casar e fechar a brecha. Por quê? Porque nós estamos casados há 8 anos, há 10 anos, há 12 anos, mas nunca isso falou conosco. E agora que nós estamos conhecendo Jesus, nós não queremos viver de qualquer jeito, nós queremos acertar tudo, nós queremos fechar a brecha. Você não vê isso como um sinal de maravilha? Eu vejo como um milagre, irmão.
eu vejo como Deus agindo e operando no coração das pessoas. Você não entendeu, mas só essa semana que eu estou falando, porque eu recebi muitas mensagens de algumas postagens que nós fizemos. Pastor, eu estou indo ali na igreja e eu já havia tentado suicídio 3 vezes. Eu tentei tirar minha vida por 3 vezes, e agora eu estou apaixonado por Jesus, eu estou querendo viver esse negócio. E você não vê isso como sinal, como maravilha, você não vê isso como evangelho sendo anunciado. Pastor, eu estava num quadro de depressão absurdo, eu não saía mais do quarto, eu não tinha mais alegria de viver, e hoje eu não vejo a hora de dar o culto, porque eu quero ir lá adorar o Senhor. É que a gente vê a Bíblia e os sinais e maravilhas da Bíblia e não consegue trazer para hoje. Sabe qual é o problema, Anderson? A gente vê paralíticos andavam, e a gente, na nossa mente calcificada, pensa: a hora que entrar um na cadeira de roda aqui e levantar, é aquilo. Mas a hora que na quinta-feira, aqui no culto de quinta-feira, quem estava aqui quinta-feira? Vou falar de um dia que nem fui eu que preguei, foi um pastor de fora. Veio o testemunho aqui na frente, na hora, no final já veio aqui. Eu estava nessa tenda, eu estava aprisionado, eu estava paralisado, eu não conseguia me mover, eu não conseguia mais sonhar, eu não conseguia mais projetar, ter alegria. Mas hoje eu saí da tenda, hoje eu saí da paralisia. Paralíticos estão andando, irmãos. Mas é que eu não vejo. Você não vê porque está acontecendo com você e você não vê. Porque todo dia tem um milagre na sua vida e você não vê. Mas os sinais e maravilhas estão acontecendo. Ou você nunca viu uma volta de retiro? Foi para lá já com o casamento acabado, mas volta de lá: me perdoa, meu amor, me dá mais uma chance. Sinais e maravilhas acontecendo. Sabe qual é o nosso problema? Eu contei há pouco tempo, eu contei essa história. Eu vi, irmãos, eu ouvi, me falaram, alguém perto de mim viveu a multiplicação dos pães e dos peixes, lá de João 6. Ah, pastor, besteira. Viveu, irmão. Tinha um amigo nosso, Marquinhos, trabalhava na Sky, instalador de antena, e fazia toda a região. Um dia ele saiu de casa, ele morava acho que em Balneário, né, amor? Em Balneário, e o dia dele era para trabalhar lá em Penha, Navegantes, Barra Velha. Ele ia passar o dia inteiro lá, e ele saiu muito cedo, então não tomou café. No meio do caminho, já com a barriga gritando de fome, ele foi parar para tomar um café, olhou e esqueceu a carteira. Não tinha dinheiro para tomar café. Logo ele pensou no quê? Estou frito, vou passar o dia inteiro fora de casa e não tenho dinheiro nem para um café, imagina a hora do almoço, vou morrer de fome. No caminho ele vê um pé de goiaba, e aí ele para naquele pé de goiaba, mas só tem uma goiabinha só e seca, dura que nem uma pedra. Ele pega aquela goiaba na mão e diz assim: ô Senhor, bem que o Senhor podia ter deixado uma goiabeira pelo menos cheia de fruta, né? Para que eu pudesse comer alguma coisa e não ficar com fome. A primeira casa que ele vai instalar uma antena, ele sobe no telhado. E não é nem na casa, no vizinho tem um pé de goiaba, que os galhos jogam para onde? Para cima do telhado, irmãos. E ele come tanta goiaba que ele fica trancado uma semana. Mas ele conta isso porque ele diz: eu orei e a goiaba multiplicou, irmãos. Eu pedi, azar dele que pediu só goiaba, podia ter pedido morango, uva. Mas eu vi isso acontecendo, ele contou para mim, eu orei e aconteceu. Mas não, é que lá tinha um menino com pão. Não, irmão, é porque você não vê os milagres. Nós vivemos um milagre lá no estacionamento.
Um rapaz chamado Simon, ele chegou no nosso estacionamento um dia, ainda bem arrumado, tal. Disse que ele era viciado, era um dependente químico que tinha fugido de casa, estava morando na rua, pediu uma ajuda. E nós ajudamos. Eu falei: cara, aproveita, cara, que você está bem, cara. O cara de boa aparência, roupa de marca, bem. Vai agora, cara, para uma clínica, começa, porque se você ficar na rua, a rua judia muito das pessoas. Uma semana você já está fedido, ninguém mais chega perto de você, a tua aparência já assusta, as pessoas ficam: vamos, cara, vamos para uma clínica de recuperação, quer ir? Não quero, não estou afim e tal. Falei: cara, sai da rua, a rua vai acabar com você. Passou uma semana, 15 dias no máximo, ele apareceu lá de novo, já nem chegou perto, ficou longe de vergonha, a roupa toda esfarrapada, seco. Em 15 dias ele secou de um jeito que parece que colocaram um negócio e sugaram ele, fedia muito. Eu falei: Simon, deixa eu te ajudar, Simon. Cara, você vai morrer na rua desse jeito. Muito orgulhoso: não quero ajuda de ninguém, não preciso, só vim pedir aqui um negócio, quer me ajudar? Aí eu falei: não, cara, então eu vou te ajudar com isso aqui, compra lá um pão, come, mas sai da rua, cara. Passou mais uns 15 dias, aparece o Simon de novo, agonizando: deixa eu te ajudar, irmão, deixa eu fazer alguma coisa por você, cara. Não, porque o CAPS ninguém presta, porque no posto de saúde ninguém presta, porque eu não tenho documento, mas eu não vou lá fazer, porque na casa do cidadão ninguém presta. Cara, naquela semana ele cortou o dedo, deu uma ferida que apodreceu, e ele teve que ir no médico. Ele chegou lá com aquela ferida e disse assim: me ajuda, cara, querem amputar o meu dedo, e eu não quero que isso aconteça. Eu falei assim: Simon, cara, deixa eu te ajudar. Eu falei para você que se você continuasse na rua, você ia morrer. Ele começou a chorar, olhando para mim, ele disse assim: eu já estou morto. Fazem 3 meses, ele apontou para uma lixeira, uns 100 metros assim do estacionamento, e disse: fazem 3 meses que eu estou morto dentro daquela lixeira, porque todas as noites, para mim poder dormir, para não fazerem mal para mim, eu entro naquela lixeira, eu durmo ali dentro daquela lixeira, e todas as noites eu oro pedindo para Deus me matar, ou para o diabo me matar, eu só não quero mais viver. Faz 3 meses que eu estou morto dentro daquela lixeira. Sabe qual é o nosso problema? Aquele dia o Simon aceitou ajuda, nós levamos ele para a comunidade terapêutica, trataram o dedo dele, ele não perdeu o dedo, ele fez o tratamento dele. 6 meses depois, ele começou a sair de ressocialização, ele ficou mais 3 meses cooperando lá dentro. Mas aí a gente fala o quê? Lázaro, 4 dias, ressuscitou. A irmã disse: ele cheira mal. Não, irmão, o Simon cheirava mal e não foi ninguém que me disse, eu senti o cheiro. O Simon não ficou só 4 dias, não, o Simon ficou 3 meses morto, mas um dia o Senhor ressuscitou ele. Um dia o Senhor gritou: Simon, sai para fora. E a gente não vê isso como milagre, a gente não vê isso como sinal. Eu não estou falando que Lázaro não é um milagre. Eu não estou falando que a multiplicação dos pães não foi um milagre. Eu estou falando que nos dias de hoje Ele continua operando, Ele continua fazendo. Pessoas estão saindo da morte, elas estão sentadas do teu lado. Pessoas que estavam em cárcere, não lá na cadeia, mas encarcerado na própria casa, encarcerado na própria vergonha, encarcerado na própria humilhação. As cadeias continuam sendo quebradas, as correntes continuam sendo quebradas. Mas eles viram os sinais, eles ouviram as maravilhas. E o que a gente está fazendo com as maravilhas que estão acontecendo na nossa vida? Eu fico triste, gente. Sabe que eu fico triste? A gente começou a ouvir umas coisas. A pessoa chega na igreja endividada. Eu falei: encontra Jesus.
Jesus transforma tudo, cara. 1 ano caminhando, casamento destruído, ia terminar tudo, caminha aqui com Jesus, Jesus transforma. Doente, tomava remédio, não sei o que, larga os remédios, é curado. Aí depois vem com um discursinho: eu vou sair porque eu não estou sendo cuidado. Para com isso, meu irmão. Jesus está fazendo tudo isso na tua vida e eu não estou sendo cuidado, ninguém me dá atenção. Você está sendo cuidado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está sendo abraçado, você está sendo amado. Mas isso aqui é igreja, não é berçário, não é creche, irmão. Nós estamos aqui para levantar exército, não jardim da infância. O problema é que tu chegou aqui destruído, caminhou, Jesus muda a tua vida e você ainda está de mimimi, que ninguém me ama, ninguém me quer. Vai arrancar as fraldas, pelo amor de Deus. Sabe qual é o teu problema? Quem aqui já foi pai, já foi mãe? Com 1 ano você queria arrancar as fraldas do filho, não queria? Também sem conto pacote de fralda, gente. Era o quanto antes, eu quero arrancar as fraldas. Mas você, bebezão, não saiu da fralda ainda, por quê? É o meu dedê. Faz um mamar pro nenê. Vai se enxergar, vai. Sabe qual é o problema? Quem não trabalha, dá trabalho. Vai trabalhar, vai cuidar de vida. Procura um líder de ministério e diz: estou aqui, deixa eu fazer alguma coisa para ser útil nesse negócio. Quer um propósito, quer uma razão de viver? Faz alguma coisa pela vida. A gente não pode viver, irmão, sugando sempre dos outros daquilo que a gente não faz. A gente quer arrancar dos outros. Eles viam os sinais e as maravilhas na vida de vocês. Ei, o teu amigo não vai parar para me ouvir falar. Ele não quer um pastor falando para ele, mas ele vai parar para ouvir você, porque ele é teu amigo. O teu parente não vai vir na igreja, por quê? Porque ele tem aversão a crente. Quem já falou mal de crente aqui? Uhul, é nós. Falei mal e falei mal demais, irmão. Nunca que eu ia entrar numa igreja dos crentes, domingo à noite, ficar 2 horas, 2 horas e meia sentado, escutando o pastor falar, nem sonhando. Então você acha que se mandasse um pastor falar comigo, eu ia escutar? Você acha que se mandasse eu ir para a igreja, eu ia? Mas se você convidar para tomar um café, ele vai, não vai? Se você fizer um churrasco na tua casa e convidar, ele vai, não vai? Então para de dar trabalho e vai começar a trabalhar, irmão. E para de chamar as pessoas para lamber ferida. Começa a falar: olha, eu estava assim, ó. Eu cheguei assim, mas Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história. Ei, eu queria me matar, mas hoje eu tenho vida e vida em abundância. Eu não tinha nem para onde ir, agora eu tenho uma direção, agora eu tenho um caminho. Jesus é bom, Jesus te ama. Ele morreu naquela cruz, mas ele não ficou morto, não. Ele morreu naquela cruz, sabe por quê? Ele morreu naquela cruz porque por causa das pisaduras dele nós somos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele morreu para mim e você receber vida, porque ao 3º dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que o Espírito Santo viesse habitar em nós. Ele ressuscitou para poder anunciar para você. Agora é você que anuncia. Ele fez um acordo com os discípulos. Ele ficou mais 40 dias com os discípulos e disse: agora vai lá para Jerusalém, espera até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. E aí Atos vai começar com ele falando, mas Atos 2, o Espírito Santo vem e agora é com os outros fazendo. Sabe qual é o problema? Nós precisamos entender o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz assim: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que tem preparado para aqueles que o amam. Por que os olhos não viram, os ouvidos não viram? Porque não é com carne que se enxerga essas coisas, é com o Espírito que se enxergam as coisas que são espirituais. Ei, por que tu quer ir morar no céu? Tu nem sabe como é lá? Eu te digo, sabe por que tu quer morar no céu? Porque dentro de você carrega um Espírito que veio de lá, e ele grita todo dia: vão voltar para lá, porque lá é nosso lugar, lá não é nosso destino, lá é nossa origem, vamos para lá. Ele quer fazer o caminho de volta, mas ele quer te conduzir com ele para lá. Por quê? Porque você também habitava lá. Aqui a tua carne te dominou, mas a vontade dele é: volta para lá, volta para lá. O que me chama a atenção é que eles estão vivendo o sonho da igreja. Imagina, chegaram no lugar com oposição, com corações endurecidos, com rejeição, mas agora é um sucesso, conferência cheia, as pessoas estão sendo curadas, olha os sinais, olha as maravilhas. Felipe é o pastor top do momento, está bombando no Instagram. Todo mundo está ouvindo as mensagens dele. Todo mundo está convidando os vizinhos para ir lá. Vamos lá, tem um pastor bom lá naquela igreja. Às vezes ele fala umas besteiras, daí nós dá risada. Daqui a pouco ele dá umas pedradas, a gente vai, dói aqui, mas está sendo legal, vamos. Só que aí no versículo 26, coloca para mim o 26, só o 26. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe está assim: uau, agora eu vou bombar mais ainda. Deus viu que eu sou bom, estou reunindo multidão. Então de certo agora Deus deve estar preparando um estádio para me pregar. Deus deve estar preparando uma conferência top. Deus deve estar preparando um igrejão numa capital, milhares de pessoas. Porque olha os resultados, a gente aí ó. Você já pensou? Top do momento. Ei, contrato assinado toda semana, estou bombando, estou tendo sucesso, obra atrás de obra, cliente atrás de cliente, tudo que eu orei para acontecer está acontecendo, estou vivendo o melhor momento da minha vida, sucesso total, nem vou mais atrás, as pessoas é que vêm atrás de mim. Já pensou nisso? Aí o anjo aparece e diz assim: ei, vem cá que eu tenho uma missão para ti, vamos sair daí, vai lá, em direção ao sul, por um caminho deserto. O que tu ia imaginar? Deus tem algo maior para mim, Deus tem algo melhor para mim, Deus deve ter algo muito grande, porque Ele já viu que eu sou bom. A nossa conta não bate com a dele. Versículo 27 em diante, até o 31. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou diga, eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para sua casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, acompanha essa carruagem. Então Filipe correu à carruagem e ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender,
Se não há quem me explique, aqui já era para você estar morrendo de vergonha, tá? Se você não está com vergonha, irmão, era hora de ficar. E pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado. Sabe o que eu quero que você entenda? Que não importa o sucesso que Felipe tinha alcançado, não importa quantas pessoas Felipe já tinha curado, Deus nunca iria dispensar uma pessoa precisando de salvação. Acho que você não entendeu. Você é o alvo do amor de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Ele nunca desistiu de você. Porque se fosse necessário, Ele pararia um ministério inteiro para mandar alguém ir lá pregar para você, para alcançar você. Se fosse necessário, não, você não entendeu. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz por toda a humanidade, mas se fosse preciso que Ele descesse para passar por aquilo tudo de novo, só para alcançar você, só para você entender, só para você vir, Ele faria tudo de novo. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você não é dispensável. Ele é um Deus coletivo, mas Ele também é um Deus individual. Ele é o Deus que se manifesta em público, mas Ele também é o mesmo que se manifesta no secreto. Ele é um Deus que age na multidão, mas Ele também é o Deus que age no individual. Ele para o ministério de Filipe, Ele diz: Filipe, eu tenho uma obra importante para você. Filipe, vai no caminho deserto. Sabe o que eu estou falando para você? Talvez você está questionando Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu estou passando por esse deserto, porque esse momento na minha vida. Entenda que se nesse percurso uma vida for tocada, uma vida for alcançada, tudo vale a pena, tudo justifica. Filipe larga o sucesso para ir para o deserto, porque tem sabe o camarada não era judeu, não era nem de Israel, ele era da Etiópia. Aí ele sai da Etiópia, do cargo de eunuco da rainha, cuidador de todos os bens, e ele vai, meu Deus, era para você morrer de vergonha, Lucas, esse povo não entende. Ele sai da Etiópia, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus. Você não sai de casa às vezes para vir até a igreja porque está com preguiça? Você não sai de casa para vir num culto às vezes porque está chovendo? Ele sai da Etiópia para ir até Jerusalém. Só que não é só isso, peraí, você já vai entender porque que era para você estar com vergonha. A Bíblia está dizendo que o profeta chega próximo da carruagem, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê, igreja? Lendo. Você ama, você diz que Ele é tudo para você, e nem lê você lê. Um etíope está fazendo mais que a gente. Um etíope está buscando o que a gente não busca. Um etíope, ele está lendo, só que ele está lendo algo que ele nem sabe o que é, que ele nem compreende, que ele não entendeu, mas ele está lendo. Aí ele diz assim, Isaías vai do lado dele, é Isaías 53 que ele está lendo, se você quiser anotar aí, tá? É Isaías 53, aí ele está lendo. Aí Filipe chega perto dele, vê que ele está lendo o profeta Isaías, e aí pergunta para ele: entendes o que lê? Ele diz: como é que eu vou entender se tem um monte de crente que vai na igreja só bater cartão, mas não prega aqui fora? Como é que eu vou entender se tem um monte de gente que senta na minha mesa, fala de negócios, de contrato, mas nunca falou de Jesus? Como é que eu vou entender se tem o meu amigo que treina do meu lado na academia, mas nunca falou de Jesus para mim? Como é que eu vou entender se eu estudo na mesma escola há anos desse jovem, e esse jovem nunca falou de Jesus para mim? Como é que
que os eunucos que estão perdidos lá fora vão entender se não há quem pregue, se não há quem explique, se você não está contando os milagres que você está vivendo, está esperando um milagrão, porque o milagrinho do dia a dia não é o suficiente. Não, quando finalizar tudo, quando eu receber tudo, aí eu conto. Porque o que ele fez hoje já não é o suficiente, né? Você não sabe nem como se acordou, você não sabe nem como seus pulmões abriram para esse ar entrar hoje, você não sabe nem como você está de pé. Mas não, é só quando acontecer tudo que eu escrevi no papel, aí eu conto o testemunho. Como é que eu vou entender se não tem quem pregue para mim? E ele pedindo assim: ei, você, para de só correr nessa esteira aí do meu lado, e carregar esse peso do meu lado, e vem aqui do meu lado falar de Jesus para mim. Quem está entendendo? Para de ficar enfurnado aí atrás desse computador com fone de ouvido, ouvindo teus louvores e fazendo de conta que eu não existo. E tira o fone desse teu ouvido e fala de Jesus para alguém. É duro, né? É ruim, né? Para de se moldar a galera da escola, porque os caras são descolados, e lá com eles você imita eles, ao invés de fazer eles, vocês conhecerem aquele que imita Cristo. Como é que eu vou entender se não há quem pregue? Um eunuco cheio de sede, sabe como é que está lá fora, Regis? Cheio de eunuco, cheio de gente querendo alguém que anuncie, alguém que pregue, alguém que fale, cheio de gente. Ei, do mesmo jeito que chegou quebrado aqui, tem um monte de gente quebrado lá fora. Outro dia eu fui visitar um empresário. Lennon, pensa no empresário, cheio de resultado para aparecer, empresas, títulos, diplomas. Eu olhando para mim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas não precisou 10 minutos para a lágrima escorrer e ele dizer assim: eu tenho um buraco aqui dentro, que as empresas não preenchem, que os diplomas não preenchem, que os títulos não preenchem, que o dinheiro não preenche. Sabe por quê? Porque eles estão olhando os tesouros da terra, mas você carrega os tesouros do céu. Eles carregam aquilo, eles têm aquilo que a traça corrói, que o ferrugem corrói, mas nós temos um reino inabalável que o mundo anseia por conhecer. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que toda a criatura clama. E agora entenda: toda a criação clama pela manifestação dos filhos. Toda a criação não clama pelos nossos cultos, não clama por vigília, toda a criação não clama por conferência. Nós devemos fazer tudo isso, porque tudo isso vai edificando a vida que nós já estamos aqui. Mas toda a criação clama pela manifestação dos filhos, e nós precisamos nos manifestar aonde a criação está, irmão. Nós precisamos ir buscar os mendigos. Quer saber mais? Se você não gosta de quando eu endureço um pouco as palavras, vai ler a Bíblia. Você vai ver que Jesus andou na rua, sim ou não? Jesus andou com os piores tipos de pessoa na rua. Jesus andou com os criminosos, Jesus andou com os leprosos, Jesus andou com as prostitutas, Jesus andou com os cobradores de impostos, Jesus andou com os paralíticos, mas ele nunca repreendeu ninguém na rua, irmão. Ele nunca foi rígido, duro com ninguém na rua, mas dentro do templo, porque lá fora a gente ama, aqui dentro a gente ensina. Com quem está perdido a gente abraça, com quem está dentro a gente aponta a direção, com quem ainda está lá fora nós
precisamos entender o porquê está passando por isso. Mas quem está aqui dentro, a gente vai ver, até quando você quer continuar passando por isso? Se você já escolheu o caminho, já aprendeu a verdade, mas teima em continuar na mentira. Jesus não brigou com ninguém na rua, mas dentro da sinagoga, irmão, o cajado roncava. Ele nunca foi no meio dos comércios, na rua, tocar em nada do povo, mas na porta do templo ele virou as mesas, irmão. Você está entendendo? Você não vem para cá para ganhar carinho, você vem para cá para aprender a crescer, a gerar maturidade. Você vem para cá para se posicionar e viver todas as promessas que não vão acontecer, promessas que já são suas. Não são promessas que talvez Ele vai fazer, não, são promessas que Ele já fez, mas que você ainda não acessou por conta da tua teimosia. Os eunucos estão lá fora pedindo socorro. Versículo 32 em diante, para a gente ir para o final aqui. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Segura aqui. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Samira, ele está lendo a Bíblia, Samira, mas ele nem sabe o que ele está lendo, nem a respeito de quem está lendo. A gente sabe quem Jesus é, a gente sabe o que Jesus fez. Por que que a gente não lê a Bíblia, abençoado? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus sofreu por você? Você sabe o que Ele fez por você? Ei, Jesus, Ele dividiu a história, irmão. Toda a história da humanidade é contada entre antes e depois de Cristo. E quando você anunciar Jesus lá fora, o cara pode ser ateu, o cara pode ser à toa, o cara pode bater tambor, o cara pode fazer bruxaria, pode fazer o que quiser. O cara pode ser islâmico, o cara pode ser budista, pode ser o que ele escolher ser, irmão. Mas ele vai ter que saber que depois que o nosso Senhor veio para cá, a história foi dividida. Tudo na nossa vida é antes dele e depois dele, irmão. Até conhecer ele, tu podia ser drogado, mentiroso, bandido, mas depois dele, não. Depois de Cristo é outra história, ela é contada de novo. Até ele você poderia ser uma rejeitada, até ele você poderia ser uma fofoqueira, uma depressiva, mas depois dele é outra história. Depois dele a coisa começa de novo, do zero. O eunuco, ele está lendo, ele sabe que é de alguém importante, mas olha o que vai acontecer. Versículo 34. Então, 34, isso. Então o eunuco indagou-lhe a Filipe. Meu Deus, gente. O povo lá fora está assim, ó. Está assim, olha o que o eunuco fala. Por favor, me fala desse Jesus que vocês estão vivendo. Por favor, me traz um refrigério para minha alma. Por favor, anuncie a verdade para mim, que eu não aguento mais viver na mentira. O povo está lá fora usando fantasia, gente. O povo está lá fora fazendo pose para postar no Instagram, mas todo arrebentado por dentro. Ei, o povo está lá fora botando maquiagem, botando roupa bonita, mas por fora parece bonito, por dentro está tudo podre. O povo está lá fora cuidando do corpo, mas perdendo a alma, perdendo o espírito, arrebentado pelas coisas que aconteceram. E aí eles estão gritando lá fora: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem ele está falando. Ele nem sabe quem é Jesus, irmão.
Ele está falando dele mesmo, ou será que ele está falando de algum outro? O eunuco está lendo e ele acha que o profeta Isaías está falando a respeito dele mesmo. Ele nem sabe que Jesus veio. E você está querendo empurrar a goela abaixo das pessoas lá fora. O teu evangelho que a gente nem vive direito. Que a gente fala do evangelho, a gente fala de um reino que a gente não vive. Mas a gente quer obrigar os outros a viver aquilo que eu não estou vivendo. Por favor. E Filipe 35. E Filipe tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde? Aonde? E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, gente. O que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe. Filipe orientou-lhe. Ao que Filipe orientou-lhes. Ao que Filipe orientou. Aí tem uma vírgula. Fernando, Filipe disse para ele: tu podes, se tu passar por uma preparação. Tu podes, se tu fizer um discipulado de 6 meses para entender as coisas. Tu podes, se primeiro for no cartório e casar. Tu podes, se tu, o vício que a vida inteira tu não conseguiu vencer, até sábado que vem, que é dia 31, tu larga isso aí na força do teu braço, sozinho, dá um jeito. Filipe disse para ele: tu podes. Se tu largar a pornografia, tu podes. Foi isso que Filipe disse. Eu não entendo qual é o evangelho que as pessoas estão pregando. Um evangelho que não está na Bíblia. Não, tu podes, mas primeiro tem que passar por uma preparação. Porque tu tem que ser bom para morrer. Não, tu podes, mas primeiro tu tem que resolver toda a tua vida. Aí a Bíblia diz assim, ó: você acha que todo mundo que está aqui é filho de Deus? Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós nascemos de um propósito e um projeto de Deus, amém? Mas todos nós nascemos como uma criatura de Deus, não filho de Deus. Porque quando nós nascemos da origem pecaminosa de Adão. Então nós somos criaturas de Deus, com uma origem, com uma essência pecaminosa. E o que o batismo representa? A morte daquela origem e o renascimento para a essência do Espírito. É por isso, os céus não se abriram no batizado de Jesus para falar com Jesus. Os céus se abriram para deixar uma ilustração daquilo que acontece na minha vida e na tua vida. Então até o momento do batismo nós somos criaturas de Deus. E no batismo, quando nós decidimos, eu estou morrendo para a minha origem pecaminosa em Adão, para renascer na minha origem do Espírito. Por isso os céus se abrem e diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, porque até aqui ele era criatura, mas agora ele passou a ser o meu filho. Ele escolheu morrer para ele e viver para mim. Ele escolheu matar a carne e viver agora para o Espírito. Ele escolheu abrir mão do passado para ter um futuro. Quer saber de uma coisa? Você quer saber até onde Deus pode te levar? Lembra da onde Ele te tirou. O nosso problema é que a gente esquece aonde nós estávamos. Por isso a gente não acredita onde Ele pode levar. Sabe de uma coisa? Lá na balada, pedindo mais uma carreira. Ei, você estava, sabe aonde? Na lama, desejando comer a comida dos porcos.
Eu olhava para as alfarrobas e desejava comer. Eu olhava na nossa linguagem para a lavagem do porco, e eu queria a lavagem do porco. Eu pedia, me dá mais lavagem, eu estou com fome, me dá lavagem. Ah, pastor, eu nunca fui cuidar de porco, eu nunca pedi lavagem. Pediu sim, porque o demônio estava lá. Quando você já amanhecendo o dia, queria buscar mais uma. Não, eu quero dar mais um tiro, eu quero mais uma cheirada, eu quero mais um baseado. Sabe onde é que você queria comer a comida dos porcos? Quando você amanhecia bêbado e ainda para frente num barzinho tomar mais uma. Sabe onde é que você comia a comida dos porcos? Quando você enchia a tua boca de remédio e tomava, e ainda pedia mais porque você não aguentava mais. Você era um filho pródigo, perdido, andando em lugares que não devia. Sabe qual é o problema? Quem não lembra da onde Deus tirou, nunca vai chegar onde Deus quer colocar. Você quer saber aonde Ele pode te colocar? Olha para onde Ele te tirou, porque a distância de lá de onde você estava até aqui é só o começo da distância da onde Ele pode levar você. Tu podes. Eu posso o quê? Tu podes. Mateus, é por aí? Põe lá para mim, por favor. Versículo 37 nós estávamos. Atos 8:37. Tu podes, se crês de todo o teu. Tu podes, se crê de todo o teu coração. Continua a parte B do versículo. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é. Está resolvido, irmão. E João ainda diz assim: ai daquele que acrescentar um só ai na minha palavra. Está resolvido, é isso, ponto. Eu posso me batizar, tu podes, se crê que Jesus é o Filho de Deus. Tu crê que Ele morreu por você? Porque se tu não crê nisso, as pessoas me perguntam: pastor, eu posso me batizar, eu ainda tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, tu pode, mas tu vai nascer diferente, porque se for para nascer igual, nem vai, senão é só banho de mar. Não vai, filho. Se tu não quer mudança, se tu não quer transformação, nem vai. Tá em dúvida para continuar a mesma porcaria? Nem vai, não perde tempo. Agora tu quer viver uma nova vida, quer viver uma nova história com Jesus, baseado nos princípios da palavra. Não é o que você acha, ou o que você gosta, ou o que você aceita, ou o que você não aceita. A palavra é a palavra e ela é inegociável. Eu quero viver o que a palavra tem para mim como manual de vida. Tu podes. Eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora o que me chama mais atenção, vai para o segundo ali para a gente, 38. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e eunuco disseram a água, e Filipe segura, no 36 diz assim, prosseguindo pela estrada, no 36, se quiser colocar aí. Chegaram a um lugar que havia, que água que havia lá? Não fala que era uma cachoeira, não fala que era um rio, não fala que era um mar. Tinha? Não fala que era uma piscina. Tinha? Irmão, o que é necessário para um batismo? Um coração que crê que Jesus é o Filho de Deus, é Salvador, e água. Falei de manhã uma comédia lá em Balneário, aconteceu, não foi aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, a gente vai fazer um batismo, a gente queria na cachoeira, porque daí já lava e leva embora. Eu falei, agora é macumba aqui. Que isso, irmão? Vai se converter? Não tem problema nenhum fazer na cachoeira, porque quem fez a cachoeira é Deus, irmãos. Mas a motivação está errada. Quem fez os rios? Deus. Quem fez o mar? Deus. Quem fez a piscina? Mas a água que está dando a piscina foi Ele. Você entendeu? Então não é aonde vai ser, como vai ser. Tem um coração que crê, tem água
para se batizar? É isso, irmão, nada mais que isso. Não seja místico, porque o evangelho é simples. Morrer é isso, é morrer e nascer no Espírito e pronto, e viver uma nova vida para a honra e glória do Senhor, é isso. E assim deu ordem que parasse, e Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Você pode ficar de pé? Não apaga ainda não, por favor. Ou apaga também, deixa apagado, vai, tá bom. Eu preciso perguntar isso. A vida desse eunuco foi transformado em um encontro. Diga comigo, um encontro. É isso que foi necessário. Ele não, há 3 versículos atrás, ele não sabia nem quem era Jesus. Agora ele já está sendo batizado. E você achando que você ainda não está pronto, que você ainda não conhece o suficiente. Mas Jesus tira Filipe de uma multidão e de um sucesso para encontrar só você aqui nessa noite. Eu creio que Jesus trouxe muitos eunucos para o culto dessa noite, e que Ele está aqui com o desejo de encontrar você no meio dessa multidão. Mas se Ele precisasse encontrar você sozinho no meio do deserto, Ele também ia.